If you read the title of this video and thought this would be another one of those videos about how things have taken a turn for the worse in Portugal because of a specific set of factors that frequently have a flimsy connection with reality or no connection at all, I'm sorry to disappoint you. This video won't be like that. Videos of that type are made by people with a very specific agenda who want the public to feel a very specific way in order to favor a particular group of political movements or just because they enjoy chaos. My only hidden agenda, and not very well hidden, is getting people to sign up for my Portuguese course, which I will promote now before we continue in Portuguese about the latest events in Portuguese politics. Want to learn Portuguese, or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo, or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. Felizmente, as notícias sobre Portugal nunca são tão interessantes como noutros países, mas a nossa política é mais movimentada do que noutros países mais estáveis, como os Estados Unidos. Talvez a política funcione de forma diferente em Portugal. Por isso, talvez seja útil explicar como as coisas funcionam aqui. Portugal é uma república com um regime semipresidencial. Temos um parlamento, um governo escolhido de acordo com o número de deputados de cada partido e um presidente que não é só um cargo simbólico, como noutros países europeus, mas também tem alguns poderes, como dissolver o parlamento e convocar eleições. O chefe do governo é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro atual chama-se Luís Montenegro, do Partido Social Democrata. Se alguém estiver a ver no Montenegro, o país dos Balcãs, espero que também tenha um político chamado Nicola Portugal. Há pouco tempo, os jornais começaram a falar de uma empresa familiar do primeiro-ministro que prestava serviços a grandes empresas. Isto é um problema porque o primeiro-ministro não pode receber dinheiro de clientes privados enquanto é primeiro-ministro e também porque ninguém percebeu muito bem quais os serviços da empresa e muitos começaram a suspeitar que o serviço principal era a influência do primeiro-ministro. Em vez de explicar, Luís Montenegro partilhou várias informações inúteis que não respondiam a nada e, em vez de fazer uma coisa simples, como fechar a empresa, pedir desculpa pelo erro e prometer que não voltaria a acontecer, ficou muito ofendido com a suspeita, falou numa conspiração dos seus adversários políticos e disse que a empresa passava a pertencer só aos seus filhos. Claro que isto não chegou para acalmar as suspeitas e o Partido Socialista, o principal partido da oposição, anunciou uma comissão de inquérito à atividade da empresa. A reação do primeiro-ministro foi ficar ainda mais ofendido e apresentar uma coisa chamada moção de confiança. Quando o governo apresenta uma moção de confiança, os deputados votam a favor ou contra e, se a maioria votar contra, o governo cai. A maior parte da oposição prometeu que ia votar contra e o Partido Socialista pediu ao governo que não apresentasse a moção de confiança, ao mesmo tempo que prometia que, em troca, não votaria a favor de nenhuma moção de censura, que é o contrário da moção de confiança e é apresentada pelo Parlamento, desde que o primeiro-ministro explicasse melhor a situação da empresa e dos pagamentos. Luís Montenegro disse que não, apresentou a moção de confiança, a oposição votou contra e o governo caiu, o que não surpreendeu ninguém. Dizer que o governo caiu pode parecer muito dramático para quem não está habituado, mas não é assim tanto. É relativamente comum em Portugal e em muitos outros países e não significa exatamente que não há governo e que o país fica entregue ao caos. Até à formação de um novo governo, depois das próximas eleições, no dia 18 de maio, o governo que caiu continua em funções. A única diferença é que tenta limitar-se a funções de administração. Nas eleições podem acontecer várias coisas. O PSD pode voltar a ganhar ou pode ser o PS
a ganhar. O mais provável é que nenhum destes partidos ganhe por uma margem muito grande. Se nenhum dos partidos conseguir a maioria absoluta, é provável que a instabilidade continue porque nenhum dos dois aceita coligações com o partido de extrema-direita Chega. Também não se sabe muito bem se o Chega vai ser prejudicado ou não por escândalos recentes com alguns dos seus deputados que foram acusados de crimes. E pronto. É isto que está a acontecer na política portuguesa. Esta eleição inesperada para o Parlamento acontece num ano que já teve as eleições regionais na Madeira e que vai ter eleições autárquicas no fim deste ano e eleições presidenciais no início do próximo ano. Se tiverem cidadania portuguesa e gostarem de votar, vão ter um ano muito divertido.